Graça e paz, irmãos e irmãs, eu espero que você esteja bem na companhia dos seus aí na sua casa. O nosso texto de hoje é Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso 39, e nós estamos refletindo sobre a segurança da fé. A partir de agora, nós entramos na parte prática dessa carta pregação aos Hebreus. Uma vez que Jesus é o sumo sacerdote de uma nova aliança, como vivem os que nele creem? Mais do que isso, quais são as boas atitudes que eles podem tomar em dias maus? Considerando especialmente os nossos dias, essas perguntas se revestem de grande atualidade e de grande importância. Por isso, eu gostaria de propor que, seguros na fé, Deus deseja que tomemos boas atitudes em dias maus. Hebreus 10, 19 a 39 nos apresenta 3 dessas boas atitudes. A primeira boa atitude é aproximemo-nos de Deus. É exatamente isso que nós encontramos do verso 19 ao verso 23. O autor começa a parte prática da carta pregação com um, abre aspas, portanto, irmãos, fecha aspas. Ou seja, levando em consideração quem Cristo é e o que Cristo fez, aproximemo-nos de Deus. Na tradição dos hebreus, a aproximação de Deus era restrita a poucas pessoas, pouquíssimas. Além disso, essa experiência ela poderia ser marcada pelo medo. Por exemplo, na presença de Deus, o profeta Isaías exclama: "Ai de mim, estou perdido." Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías, na presença de Deus, sente medo. Mas por que Isaías sente medo? Porque Isaías tem consciência do seu próprio pecado. Isaías tem consciência do pecado do seu povo. E Isaías tem consciência da santidade de Deus. Logo, Isaías é tomado por um pavor. Ele sabe quem ele é, ele sabe quem é o seu povo e ele se encontra na presença do seu Deus, que é santo. Mas agora, o caminho à presença de Deus está aberto. Todos e todas que creem em Jesus podem se aproximar de Deus sem medo. Olha o que o autor de Hebreus diz. Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Verso 19. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Verso 22. Parte A. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Verso 23. Então, como Cristo providenciou a purificação dos pecados, é possível se aproximar de Deus com confiança, com convicção, com muita firmeza.
E isso é uma excelente notícia para todos nós. Nesses dias maus, aproximemo-nos de Deus. E aqui há um paradoxo. Nós somos chamados a nos aproximar daquele que está sempre perto. Como é que isso é possível? Como é que nós podemos nos aproximar daquele que está sempre perto? Como isso é possível? Bom, é quando na nossa experiência cotidiana nós paramos tudo e nós passamos a tomar consciência da presença do nosso Deus conosco. Isso é se aproximar de Deus. Nós estamos no corre-corre do dia a dia, Deus está presente, Deus está ao nosso lado, mas muitas vezes a gente não tem essa consciência. O que é se aproximar de Deus? É parar tudo e tomar consciência dessa presença sempre constante. Muitas vezes esse tomar consciência vai implicar em fechar os olhos, abrir os lábios e dizer Pai. Começa-se uma oração e é como se a gente fosse transportado dessa dimensão para uma outra dimensão, estando no mesmo lugar. É um mistério chamado oração. Nós nos aproximamos de Deus. E sabe o que acontece? Na presença de Deus, tudo em nós chega no seu devido lugar. Nós nos chegamos a Deus com os nossos sentimentos desordenados, com as nossas emoções à flor da pele, tudo bagunçado. E quando a gente chega nesse lugar chamado presença de Deus, parece que as coisas vão chegando no lugar. Na presença de Deus, tudo ao nosso redor fica do seu devido tamanho. Às vezes a gente está enfrentando um problema que para nós é enorme, é muito grande. E quando a gente chega na presença de Deus e fala, Pai, e conta para Ele qual é esse problema, não que Ele não saiba, mas quando a gente expressa essa preocupação que temos diante dEle, esse problema fica do tamanho que Ele tem. Eu tenho certeza que você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu tenho certeza que você já experimentou isso, você sabe qual é o valor que isso tem. É exatamente isso que o autor de Hebreus está me convidando, te convidando, nos convidando a fazer. Aproximemo-nos de Deus. Por isso, a presença de Deus, ela é absolutamente necessária a uma vida abundante. Eu estou cada vez mais convicto disso. Especialmente nesses dias que nós estamos vivendo. Dias tão difíceis, duros, doídos. Se a gente não parar e se a gente não tomar essa consciência da presença de Deus conosco, a gente não consegue. A gente não consegue experimentar essa vida abundante que Deus tem para nós. Isso nos leva à segunda boa atitude, que é encorajemo-nos uns aos outros, que se encontra aí do verso 24 ao verso 25. Então, tendo orientado a relação dos irmãos com Deus, o autor passa a orientar a relação deles entre si. Observe o que ele diz. E consideremos uns aos outros. Verso 24, parte A. Isto é, e percebamos uns aos outros. Percebamos uns aos outros com um propósito muito objetivo, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. É a continuação do verso 24. Ou, em outras palavras, para nos incentivarmos ao amor
que se traduz em boas obras, em suprir necessidades específicas. É um amor que não é abstrato, é um amor que é concreto, é um amor que se traduz em ações na direção daquelas pessoas que estão próximas a nós. Obviamente, para que esta percepção e esse incentivo aconteçam, a convivência é necessária. Por isso, o autor diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Verso 25, parte A. Aqui, ele é explícito em relação tanto à necessidade quanto ao desafio da convivência. Vamos à necessidade. Não há igreja de verdade sem a reunião dos irmãos e das irmãs. É isso que ele está dizendo. Se é igreja, os irmãos e as irmãs precisam se reunir. E o desafio? O desafio parece óbvio, né? Apesar das dificuldades que são próprias a toda e qualquer convivência, não podemos desistir da reunião com os irmãos e com as irmãs. A reunião com os irmãos e com as irmãs na família da fé é semelhante à reunião com os nossos familiares de sangue. Nós sabemos como é. Nós somos pessoas diferentes, pessoas que têm perspectivas diferentes sobre a vida, pensamentos diversos, que se encontram, que colocam as suas opiniões, os seus pensamentos, que têm maneiras de se expressar diferentes, que ora pisa no calo um do outro aqui e acolá, que tem suas rusgas e por aí vai. Mas a gente tem que se acertar, a gente tem que consertar, a gente não pode desistir da família só porque entre nós há diferenças, de maneira nenhuma. Da mesma maneira como a gente precisa consertar na nossa família, a gente precisa também consertar na família da fé. É isso que ele está dizendo. Nós não podemos desistir da comunhão. Logo, ao invés de se afastar da convivência, os irmãos e as irmãs, eles devem se encontrar com o propósito que já foi mencionado. Qual é? O encorajamento mútuo. Observe como ele termina o verso 25. Procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse dia é uma clara referência aqui à segunda vinda de Cristo. Então, à medida em que se aproxima a segunda vinda de Cristo, se torna ainda mais necessário o encorajamento mútuo. Então, nesses dias maus, encorajemo-nos uns aos outros. Para encorajar, é preciso perceber. E para perceber, é preciso conviver. Pergunta: como isso se dá em tempos pandêmicos? Em tempos de distanciamento? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Nós estamos diante de um problema real. Eu quero sugerir que, através de contatos pelos meios possíveis, pelos telefonemas, né? Tem gente redescobrindo os telefonemas, especialmente para os irmãos e para as irmãs mais idosos da nossa comunidade, os telefonemas são fundamentais. Através dos e-mails, das mensagens, aí das mensagens tem inúmeras maneiras da gente se comunicar. E até das videochamadas. Eu tenho usado muito videochamadas, é muito legal. Dá uma sensação de que a gente está mais próximo, né? A gente consegue se ver melhor. É muito bom. Mas eu queria destacar especialmente aqui a participação no pequeno grupo virtual. Essa participação é fundamental.
Talvez ela seja a melhor maneira de praticar isso que o autor de Hebreus está nos ensinando nesses dias maus que nós estamos atravessando. Como? Participando da reunião do seu pequeno grupo de maneira virtual. Planeje-se para isso, faça isso. Essa é uma experiência que tem sido muito boa e que nós temos escutado diversos testemunhos muito positivos. É muito bom encontrar os irmãos semanalmente, é muito bom ouvir o coração uns dos outros, é muito bom orar uns pelos outros, é muito bom perceber como nós podemos colocar isso aqui em prática, como nós podemos servir uns aos outros. Bom, então, tendo convivido e percebido, agora a pergunta é: como posso encorajar? Depois que eu percebi, o que eu posso fazer para encorajar o meu irmão, a minha irmã? Ou com qual boa obra eu posso demonstrar o amor de Deus ao meu irmão, à minha irmã, aqueles que estão próximos a mim? Eu queria te desafiar a se fazer essa pergunta hoje e nos próximos dias. Como é que você pode ser usado por Deus para abençoar aqueles que estão próximos a você? Como? E eu não poderia passar para a terceira e última boa atitude sem ressaltar algo muito importante. É que, à luz desse texto, fica claro que é falsa aquela tese que circula nos nossos dias de que Jesus sim, igreja não. Nós temos escutado muita gente falando isso. Especialmente entre os mais jovens, essa é uma tese muito comum. Jesus sim, a igreja não. Não é possível isso. Se nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Jesus, Ele espera que nós façamos parte do seu corpo, que nós estejamos em uma igreja local, que nós estejamos cercados de irmãos e irmãs e que através do exercício dos nossos dons, da prática desses mandamentos recíprocos, nós possamos edificar uns aos outros. Então a igreja é muito importante, sim. Não tem como descartar a igreja. Bom, terceira e última boa atitude é perseveremos até o fim. Isso se encontra do verso 26 ao verso 39. Para perseverarem até o fim, os irmãos e as irmãs, eles precisam tomar cuidado com um obstáculo perigoso, muito perigoso, que é o pecado deliberado, o pecado pós-conhecimento da verdade. Isso porque esse pecado é uma evidência clara da inimizade com Deus. Dentre outras coisas, o pecado deliberado, ele pode ter como causa uma noção equivocada da graça de Deus. Uma noção que ficou conhecida como graça barata. Deus me acolheu como eu estava e não se importa que eu permaneça da mesma maneira. Só a primeira parte que é verdadeira. Deus realmente me acolheu como eu estava, mas agora a sua graça é tão maravilhosa que ela não permite que eu permaneça da mesma maneira. Ela quer me transformar dia após dia à semelhança de Jesus. É isso que o Evangelho nos diz. Então, diante disso, uma importante lembrança se faz necessária. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Verso 32, parte A. Essa lembrança fala tanto da potência quanto da resistência do chamado primeiro amor,
aquele amor que nos envolve logo no início da nossa caminhada cristã. Nos dias maus, os irmãos e as irmãs, eles foram fortalecidos por Deus e eles perseveraram. É isso que o texto nos diz. É por isso que agora eles se encontram, então, diante de um duplo desafio. Primeiro, não abram mão da confiança que vocês têm. Verso 35, parte A. Isso porque essa confiança será ricamente recompensada. Olha que promessa gloriosa! Não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Segundo desafio, vocês precisam perseverar. Verso 36, parte A. Isso porque depois de terem realizado a vontade de Deus, olha só, um encorajamento à santidade, receberão o que ele prometeu. Então, novamente, uma nova promessa, olha, vocês receberão o que ele prometeu. Por fim, o autor conclui declarando: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Verso 39. Então, irmãos e irmãs, nesses dias maus, perseveremos até o fim. Nós perseveramos na certeza da presença e do fortalecimento do nosso Deus. Foi exatamente essa experiência dos irmãos hebreus e é exatamente a essa experiência que esse texto nos convida. Deus permanece conosco, Deus irá nos fortalecer. Eu quero confessar para você que nesses últimos dias, vez por outra, eu tenho sido assaltado por tristeza e por desânimo. Eu não sei explicar por quê, não sei. Vez por outra eu me pego muito triste e muito desanimado, muito mesmo. E quando isso acontece, Deus tem feito ecoar uma conhecida palavra no meu coração. É uma palavra que se encontra em Neemias 8:10. Uma palavra que eu compartilho com você. Diz assim: a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Da mesma forma como quando eu estou triste e desanimado, eu tenho escutado o Senhor falando isso ao meu coração, eu não sei como você se encontra, eu não sei como tem sido esses dias para você. Se você também tem passado por momentos de tristeza e de desânimo como eu tenho passado, eu gostaria muito que você escutasse essas palavras como o Senhor dizendo a você hoje: a alegria do Senhor é a vossa força. Quando nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor, muitas vezes não há muitos motivos para nos alegrarmos. Mas quando a gente para tudo, quando a gente toma consciência dessa presença, quando a gente faz aquele exercício que eu mencionei anteriormente, de fechar os olhos, de abrir os lábios e dizer: Pai, quando tudo começa a chegar no lugar em nós, parece que essa alegria também vai tomando conta da gente e a força que a gente precisa para viver mais um dia vai brotando. E eu confesso para você que, infelizmente, eu não sei até quando vai durar isso, eu tenho que experimentar isso a cada manhã. Tá difícil, não tá fácil não. E eu espero que para você também essa seja uma experiência de fé a cada manhã. Esse renovar da alegria do Senhor
que vai fortalecer você para cada dia. Assim, nós não podemos abrir mão da confiança que temos. Nós precisamos perseverar. É a isso que esse texto nos chama. Está difícil? Está. Porém, como diz o texto, nós não somos dos que retrocedem, mas dos que creem. Amém. Nos dias maus, aproximemo-nos de Deus, encorajemo-nos uns aos outros e perseveremos até o fim. A minha oração é que Deus, por amor dele mesmo, nos ajude, me ajude, ajude a você, ajude a todos nós a atravessar os dias difíceis das nossas vidas. Deus te abençoe, abençoe sua casa e um grande abraço para você.